Oi pessoal, e nesse vídeo eu quero mostrar como faço para utilizar as ferramentas de modelagem aqui do SketchUp Online. Eu vou usar como exemplo um roupeiro, para que você possa entender sobre as rotinas de trabalho aqui dentro do programa e também saiba quais são os principais recursos das ferramentas de criação dos desenhos, que ficam localizados nos painéis de controle aqui nas duas laterais. Então vamos lá, para a gente começar, aqui no painel de controle do lado esquerdo, a gente precisa selecionar a ferramenta que chama fita métrica. Com ela, a gente consegue traçar essas linhas pontilhadas que servem de guia para a orientação de medidas aqui do projeto. Então eu vou traçar 4 linhas que vão determinar a área de criação da parte estrutural do nosso exemplo, que será o roupeiro. Para em seguida criar a primeira forma com essa ferramenta aqui de retângulo, que vai servir como uma espécie de parede, para a gente começar a criar de fato os desenhos que compõem a parte estrutural do roupeiro. Nessa etapa, tem uma coisa que vocês precisam se ligar, que é um lance sobre as medidas do projeto e os chamados eixos de localização, que são essas linhas coloridas aqui no plano de trabalho. Então antes que a gente possa prosseguir, deixa eu explicar melhor essa parte, porque sem essa base fundamental vocês não vão conseguir se orientar muito bem aqui dentro do programa. Bom, agora percebam que quando eu faço movimento de tela aqui na área de trabalho, graças aos eixos de localização, verde, vermelho e azul, a gente consegue ter uma referência de posicionamento, sabendo onde ficam as posições de subida e descida, que é indicado pelo eixo da cor azul, e para onde ficam as laterais dos objetos, representado pelas linhas na cor verde e vermelha. Já as linhas pontilhadas apenas dão continuidade a cada um dos segmentos da indicação. Essa é a principal função dos chamados eixos de localização. Bom, para a gente seguir, eu aproveito o gancho sobre esse assunto e já apresento para vocês as ferramentas aqui do painel de controle que servem para a gente navegar dentro do plano de modelagem. A primeira ferramenta que eu quero apresentar é a que se chama Orbitar. Para encontrar ela, vocês vêm aqui embaixo no canto inferior esquerdo do painel de controle e selecionam o ícone dessas duas flechinhas. Para usar é muito simples, apenas clica e arrasta. Essa ferramenta é responsável pelos movimentos de rotação e giro em 3D. Se vocês querem fazer uma pausa no vídeo usando as ferramentas que eu vou mostrando aqui, bom, fiquem à vontade, né? Porque para o vídeo não se tornar muito longo e nem muito chato, eu vou seguindo aqui na apresentação. A próxima ferramenta se chama Panorâmica. Ela fica no mesmo conjunto da ferramenta anterior, e o ícone dela é representado por essa mãozinha. Para usar, é o mesmo esquema de antes, clica e arrasta. Essa ferramenta é responsável pelos movimentos de arrastar os objetos a partir do ponto selecionado. Então ela faz esses movimentos de puxar e arrastar as coisas dentro do ângulo selecionado aqui na tela. E a última ferramenta que compõe esse conjunto de movimentação é a ferramenta de zoom. Vocês vêm aqui embaixo no painel de controle e troca para esse ícone da lupa. Novamente, para usar, clica e arrasta. Eu particularmente acho mais fácil usar essas 3 ferramentas nos atalhos do mouse e do teclado. Por exemplo, se eu trocar aqui em cima para a ferramenta original de seleção e voltar aqui para a área de trabalho, usando o scroll do mouse, aquela rodinha que gira para frente e para trás, faz a ferramenta de zoom ficar ativa. Para usar a ferramenta de orbitar também no próprio mouse, ao invés de ficar girando para frente e para trás, vocês têm que clicar e manter a rodinha do mouse pressionada. Com isso, a gente consegue fazer os movimentos de zoom e de giro direto aqui no mouse. Isso é uma parada que vai agilizar muito no processo da rotina do trabalho de vocês. Para ativar a última ferramenta, a mãozinha do modo panorâmico e usar tudo através aqui do mouse, sem precisar toda hora ir lá embaixo no painel de controle e ficar trocando de ferramenta, é usando o recurso no teclado do computador através da tecla Shift. Mas ela só vai funcionar junto da ferramenta de orbitar. Deixa eu fazer um exemplo para ficar melhor essa explicação. Se vocês estiverem com a ferramenta de seleção aqui na área de trabalho e pressionar o Shift, não vai acontecer nada. Vocês precisam estar utilizando a ferramenta de orbitar para que o Shift funcione. E faça com que as duas ferramentas Orbitar e Panorâmica funcionem de maneira instantânea, agilizando as coisas aqui no plano de modelagem. Recomendo que você utilize os atalhos, porque vai te ajudar muito na velocidade das coisas aqui dentro. É só praticar. E para a gente seguir, o próximo assunto se trata de parâmetros de medida. Além dos recursos que eu mostrei anteriormente sobre como se localizar e ajustar o enquadramento de câmera, um dos recursos mais utilizados para a criação de desenhos são os parâmetros que definem o tamanho dos objetos aqui dentro. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, primeiro precisamos definir o modelo da unidade de medida que será usada como configuração padrão da criação das peças do projeto.
Aqui em cima, no canto superior esquerdo da tela, tem essas 3 setinhas, que te levam para a janela de configuração, e aqui nesse botão que se chama Create New, temos as opções para escolher a unidade de medida que será usada. Eu vou escolher aqui o modelo de milímetros, porque é a opção que eu sempre uso aqui nos meus projetos. Bom, daí você escolhe a unidade de medida que mais se identifica ou de acordo aí com a sua necessidade. Continuando. Eu vou trocar aqui no painel de controle para a ferramenta de retângulo. Com ela que a gente dá início na criação das formas dos objetos aqui no projeto. E sempre vai precisar de uma medida. Observem ali embaixo no campo de dimensões que conforme eu faço o movimento do desenho, as medidas vão se alterando. Se eu quisesse, por exemplo, criar um quadrado com a medida exata de 800 por 800 milímetros, de maneira manual fica meio complicado de acertar essa medida. Para fazer isso, a gente precisa digitar aqui no teclado do computador o valor numérico da medida para conseguir essa precisão necessária de ajuste da dimensão. Então agora eu vou soltar aqui do mouse e digitar no teclado numérico do computador o valor de 800,800 e apertar o Enter para finalizar a tarefa. Esse recurso de digitar os valores ali embaixo no campo de medidas serve para qualquer modelo de objeto que venha a ser criado aqui no plano de modelagem. Para ficar mais claro esse assunto, eu vou fazer um outro exemplo, continuando com a mesma forma geométrica, mas agora usando a ferramenta que chama Empurrar Puxar. Essa ferramenta é responsável pelo ajuste dos tamanhos de altura, largura e profundidade dos objetos criados a partir de uma forma geométrica. Então quando eu clico e arrasto ela aqui para o lado, vejam que ali embaixo o valor de medida se altera. Novamente, para delimitar uma distância exata do tamanho do objeto, preciso digitar no teclado do computador o valor numérico da distância, que nesse caso eu vou usar de novo o valor de 800, apertar o Enter e tá feito. Bom, agora que você já conhece esse campo de medidas, deixa eu apresentar a próxima ferramenta de modelagem que serve para movimentar as formas criadas aqui no projeto. Aqui no painel de controle, nesse ícone com 4 setinhas, a gente coloca em uso a ferramenta que se chama Mover. Ela é responsável por movimentar os objetos e peças que compõem o desenho do projeto. Além dos movimentos para cima, para baixo e para as laterais, ela movimenta o ângulo do eixo dos objetos a partir desses pontos âncora que aparecem nas laterais de cada peça. Ela também dispõe de um recurso que faz cópias, ou seja, réplicas do mesmo desenho. Para que a gente possa usar essa ferramenta, antes de tudo, é preciso criar um grupo do conjunto que será movimentado. Para fazer isso, é simples, apenas selecione a peça através da ferramenta de seleção, até que ela fique com todo o seu entorno nessa cor azulzinha. E com o botão direito do mouse, vai abrir uma caixinha de diálogo onde você precisa escolher essa opção de criar o grupo. Outra maneira de fazer o processo de criar o grupo das peças é clicando 3 vezes em cima do objeto, usando a ferramenta de seleção, até que fique assim, nessa cor toda azulzinha, daí repete a operação com o botão direito do mouse e cria o grupo. Se não faz esse agrupamento dos elementos do objeto, quando a gente tenta movimentar esse desenho, a peça acaba distorcendo um pouco da forma original de geometria. Não que isso seja errado, para alguns casos de projetos, somente assim que o projetista consegue dar forma no seu modelo de desenho. Mas enfim, para esse exemplo, que vai ser do roupeiro, eu vou sempre agrupar as peças que vão compor a estrutura da mobília. Muito bem, para que vocês possam movimentar as peças é muito simples. Clique em cima do objeto e movimenta. Uma dica para facilitar os movimentos de encaixe, quando vocês tiverem mais peças aqui dentro do projeto, é fazer essa movimentação usando os pontos de extremidade. Ou seja, utilizando esses pontinhos que aparecem no canto de cada um dos objetos. Legal! Agora deixa eu falar sobre a rotação de eixo, que são essas flechinhas vermelhas que aparecem quando a gente encosta a ferramenta de movimento no objeto. Ao clicar em cima, a gente consegue fazer o movimento de rotação do ângulo desse desenho. Lembrando que sempre temos a opção ali embaixo do campo de medidas para que a gente possa alterar de forma manual a distância, seja de comprimento, seja de largura ou, como nesse caso, que está fazendo o ajuste do ângulo da forma geométrica. Seguindo, o último recurso dessa ferramenta Mover permite que façamos a criação de cópias do mesmo objeto. Para fazer isso, a gente clica em cima do objeto e com a tecla Ctrl ela cria uma cópia do mesmo tamanho. Para fazer essa operação com várias réplicas ao mesmo tempo, de início segue o mesmo processo. Clica em cima da peça, aperta o Ctrl, arrasta um pouquinho aqui para o lado ou para qualquer sentido que você queira direcionar esse objeto, e o segredo vem agora. Ao soltar a peça, você deve digitar ali embaixo no campo de medidas o número de cópias para replicar esse desenho. Então eu vou digitar aqui o valor de vezes 10, e agora vejam que aqui do lado a ferramenta replicou 10 vezes o mesmo tamanho do objeto, e tudo isso de maneira rápida e dinâmica.
Bom, agora que vocês já conhecem algumas das principais funções, já dá pra gente começar a criação da estrutura que vai representar o roupeiro. Porque, na minha opinião, são esses os principais recursos que você precisa conhecer para iniciar as atividades de criação de objetos ou de peças aqui no SketchUp. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, como recomendação, um link de mais um vídeo que eu gravei. Esse é um tutorial, eu diria, mais completo sobre o SketchUp e as suas funcionalidades, caso você queira se aprofundar um pouco mais sobre os recursos que essa plataforma incrível pode oferecer. Link aqui embaixo na descrição. Legal, então o roupeiro vai ficar assim, com uma medida de 2,500 de largura por uma altura de 2 metros, e na estrutura interna eu vou dividi-la em 3 partes, sendo uma fração de prateleiras e a outra com algumas gavetinhas. Então eu vou começar aqui tudo de novo. Com a ferramenta de fita métrica, eu traço as 4 linhas que vão servir de referência para a medida total da área que será construído o desenho. Em seguida, eu troco para a ferramenta de retângulo e faço a forma de geometria que vai ilustrar essa parede de fundo. Lembrando que sempre ao final de cada criação, fazer o agrupamento das peças para que esses elementos que compõem o desenho não fiquem soltos aqui no projeto. Quando vocês forem utilizar a ferramenta de retângulo, pode acontecer de criar um tamanho de forma maior do que a área que vocês definiram através das linhas guia. Se isso acontecer, desfaz a operação aqui embaixo nessa setinha ou também pode usar o atalho clássico Ctrl Z no teclado do computador. E antes de voltar a usar a ferramenta de retângulo, com ela selecionada, precisa apertar a tecla Ctrl para daí sim a ferramenta criar certinho o tamanho de geometria definido pelas linhas de referência. Seguindo, o próximo passo é fazer a criação da primeira peça. Eu vou começar fazendo o tampo de baixo. Com a fita métrica, eu vou traçar 2 linhas que vão definir a espessura desse tampo. Eu vou usar nesse exemplo a distância de 18 mm para todas as partes da estrutura do roupeiro. Feito isso, com a ferramenta de retângulo, crio mais uma forma dentro da área indicada pelas guias de referência, para logo em seguida, com a ferramenta de puxar, criar a medida de profundidade dessa peça. Lembrando que você pode fazer isso de forma manual ou digitar ali embaixo no campo de medidas o tamanho do comprimento do objeto. E sempre ao final, criar o grupo dos elementos. Bom, agora a gente faz algumas operações repetidas vistas anteriormente, começando com a réplica desse objeto usando a ferramenta de mover. Eu vou copiar e puxar essa peça até aqui em cima, visto que elas têm o mesmo tamanho. Uma coisa que pode vir a acontecer com vocês, quando faz esse tipo de operação duplicando os objetos, é os painéis de controle ficarem assim, ou pequenininho, quase sumindo da tela, ou ficando bem maior, quase cobrindo todo o ambiente de trabalho. Isso acontece porque como a gente precisa usar a tecla Ctrl para copiar as peças e ao mesmo tempo, por uma questão de mobilidade, fazer os movimentos de zoom no mouse, por isso, às vezes pode acontecer dos painéis de controle mudarem de tamanho. Para resolver é simples, apenas segura a tecla Ctrl e no zoom do mouse posiciona o tamanho dos painéis como você achar melhor para a rotina de trabalho. Porque o grande lance aqui é fazer um movimento de tela separado das cópias de objeto. Mas enfim, queria mostrar para vocês por que isso acontece e como faz para voltar ao normal, porque é bem provável que venha acontecer isso na rotina de trabalho de vocês. Próximo passo é criar as 2 laterais que fecham o esquadro da estrutura do caixote. Com a ferramenta de retângulo, dá para puxar a forma, agora sem usar as linhas guia, porque já temos pontos de extremidade entre as 2 bases, inferior e superior, e como as 2 peças são do mesmo tamanho, depois de criar a primeira, a segunda fica moleza, apenas copia e encaixa no lugar. Ah, outra coisa, vocês viram que para fazer essa última etapa eu não usei os controles do painel? O que eu fiz aqui foi ativar as ferramentas através dos atalhos do teclado. Vejam aqui no centro da tela que eu vou trocar as funções de modelagem direto pelo teclado do computador. Da mesma forma que os controles de navegação no mouse, os atalhos do teclado podem te ajudar muito na velocidade das coisas aqui dentro. Lógico, na medida que você vai pegando habilidade de execução nas tarefas. É que para seguir o vídeo e também agilizar o processo de criação, eu vou em alguns momentos usar os atalhos direto aqui no PC. Mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a função de cada ferramenta junto da letra que ativa o recurso, sem que você precise buscar lá no painel de controle a ferramenta. Certamente vai auxiliar nas rotinas de modelagem. Então agora eu vou apagar essas linhas guia usando a ferramenta que fica aqui embaixo da setinha de seleção, essa borracha.
porque essas linhas agora não têm mais uma utilidade na função de criação. E assim, sem elas, a gente tem um ambiente de trabalho mais limpo para fazer a navegação. Inclusive, já apago também a parte de trás para ficar melhor a visualização da área interna aqui do caixote. Seguindo, então eu vou posicionar a câmera aqui embaixo do roupeiro para terminar a base e poder traçar as novas guias, né, que vão servir de referência para a criação das próximas peças. Aqui eu quero fazer um retângulo, mas que não fique do tamanho do tampo de cima. Eu quero que fique um pouquinho menor, por isso eu estou recuando nos 4 cantos as linhas de referência. Agora que você já sabe onde fica o atalho do retângulo, com ele eu vou criar o desenho entre as linhas guia, que vai representar a parte de baixo da base. Faça um ajuste no enquadramento de câmera para ficar numa posição mais adequada, para que eu possa puxar um pouquinho aqui para baixo esse desenho. E novamente, com os recursos de atalho, usando as ferramentas de puxar e de seleção, eu finalizo a tarefa. Ok, agora aqui na parte de cima, o próximo passo é fazer as divisórias que separam os módulos do roupeiro. Com a ferramenta de mover, eu faço a cópia das duas laterais, levando as novas peças mais para o centro do caixote. Para dividir certinho os espaços internos que separam as divisórias, a gente precisa fazer um cálculo, considerando a medida total da área interna menos a espessura de cada divisória, e divide esse valor por 3. Na prática, como que isso acontece? Com a ferramenta de fita métrica, a gente mede o espaço interno. Vejam que ali embaixo no campo de medida aparece o comprimento referente a essa distância. E também aqui do lado do ícone aparece uma caixinha indicando a mesma medida. Para soltar a ferramenta e deixar ela livre novamente, sem que trace mais uma guia pontilhada, é só apertar na tecla ESC. Bom, agora vamos fazer o cálculo. Se temos uma distância total da área de 24,64 menos 18 milímetros de cada divisória, o primeiro cálculo que a gente precisa fazer é diminuir os 24,64 pelo 36. Em seguida, dividir esse valor por 3 para chegar no resultado final, que deu esse valor quebradinho. Mas para facilitar, eu vou arredondar essa distância para 809, que vai dar certo. Bom, agora é simples. Com a ferramenta de fita métrica, eu vou traçar as duas guias com a medida de 809 para cada lado. E para fechar, faz o ajuste dessas duas divisórias em cima de cada uma das linhas de referência. Para fazer as prateleiras, o procedimento vai ser o mesmo das divisórias, apenas terá um número maior de espaçamento que vai ficar entre as peças. Então a gente pega a medida total de altura interna, que tem 18,44, diminui esse valor pela espessura das 4 prateleiras e assim achamos a medida que vai dividir entre as 5 partes que separam as divisões. Sendo assim, chegamos ao resultado final de 354,4, que na real a gente vai usar uma medida fechada, sem a casa decimal da vírgula. Bom, agora é o mesmo esquema de antes. Traça a primeira guia, que limita a distância de 354. Crio aqui embaixo a primeira prateleira, usando a ferramenta de retângulo, sem precisar fazer novas linhas de referência, usando apenas os pontos de extremidade das laterais feitas já anteriormente. Não esquecendo de criar o grupo, para que possamos movimentar esse objeto lá para cima. Daí ajusto o posicionamento da peça, bem no ponto de interseção da linha pontilhada, e é isso. Bom, a partir daqui vai se repetir o procedimento. Traça as linhas de referência, copia as peças com o recurso da ferramenta mover e faz o ajuste de posição para cada uma das prateleiras até que toda a área da estrutura esteja preenchida, conforme cálculo das medidas de espaçamento. Legal, e agora como as peças da outra lateral vão ter a mesma medida dos desenhos que já foram criados, mais uma vez, a gente pode fazer o uso do recurso de seleção e cópias para agilizar o processo de criação, replicando aqui para o outro lado o conjunto de prateleiras e fechando mais uma parte do projeto. Para encerrar o vídeo, nessa última parte que é do gaveteiro, como todas as operações são repetidas, das que a gente já viu anteriormente, apenas muda o tamanho dos objetos, eu dei uma resumida aqui nesse conteúdo. Bom, aqui no centro do caixote, nesse espaço interno, eu traço algumas linhas, definindo a medida de altura e de profundidade. Observe que as linhas ficaram um pouco recuadas para o lado de dentro do caixote, para que as peças que representam as frentes da gaveta fiquem de forma embutida aqui dentro da estrutura. Na sequência, eu faço uma caixinha simples com as bases inferior e superior, mais as duas laterais, seguindo a medida dentro da área onde foi traçadas as linhas que nos servem aqui de indicação. E para fazer as gavetas, primeiro precisa novamente fazer um cálculo para dividir o espaço que será usado.
considerando uma pequena folga entre as peças, né, que representam a parte da frente da gaveta. Daí traça as referências com a fita métrica e, como vocês podem ver, fica assim cheio das linhas pontilhadas, mas é a partir delas que fica mais fácil, ao meu ver, de criar as formas de geometria que vão representar aqui o desenho. E se a gente fosse dar sequência nesse projeto, na medida que se vai criando novas peças, também vai apagando as linhas de referência que não se usa mais, para ficar com um visual mais atraente aqui no plano de trabalho. A parte interna das gavetas e o esquema de portas eu não vou fazer nesse tutorial para a gente não ficar se estendendo muito. Como eu já tenho vídeo gravado sobre esse assunto, tá aparecendo aqui na tela mais 2 vídeos que abordam esse tema, então fica aí como sugestão para o seu estudo. Espero que tenha lhe ajudado a entender essa parte básica do SketchUp. Obrigado por assistir e até uma próxima. Tchau!